A humanidade tem sofrido e ainda estamos prosseguindo nesse caminho da guerra, que tem causado um tremendo sofrimento para a humanidade. E temos o nosso próprio sofrimento pessoal. O sofrimento é o mesmo, seja seu ou meu. Gostamos de nos identificar a nós mesmos com o meu sofrimento. E você gosta de identificar-se com o seu sofrimento. Mas o seu sofrimento e o meu é o mesmo. Os motivos do sofrimento podem variar, mas sofrimento é sofrimento, portanto não é pessoal. Se você sofre e eu sofro, você sofre por uma razão e eu sofro por outra, e nos identificamos a nós mesmos com o meu sofrimento pessoal e você com o seu. Nós nos dividimos e então encontramos meios e modos de suprimi-lo, racionalizá-lo e assim por diante. Mas se percebemos que esse sofrimento é o sofrimento de toda a espécie humana, de toda a humanidade, e somos o resto da humanidade, porque temos medos, sofrimentos, prazer, ansiedade, como o resto da humanidade. Se percebemos que o sofrimento não é o meu sofrimento, isso se torna uma questão insignificante, ou seja, somos todos da humanidade. Somos o resto da humanidade. E quando há sofrimento, o sofrimento é o sofrimento do homem. Então se tem uma abordagem do problema totalmente diferente, compreendem? Não o meu sofrimento. Deus, por favor, ajude-me. Como superar isso? Como entender isso? Eu rezo e tudo torna-se tão pessoal, uma questão ínfima, certo? Mas quando é o resto da humanidade que tem sofrido, então o sofrimento se torna uma coisa extraordinária, para a qual se tem de olhar muito cuidadosamente. E se um ser humano compreende a natureza do sofrimento e vai além dele, então ele ajuda o resto da humanidade. Agora, é o sofrimento uma herança? A mãe ou o pai cujo filho foi morto na recente guerrinha particular de vocês, as Malvinas, morto lá, e a mãe e o pai lembram todas as coisas que ele fez, a morte, o nascimento, as imagens, as fotografias, todos os incidentes e acidentes, o riso, as lágrimas, repreensão, acompanham? Assim, estamos pedindo, por favor, descubram por vocês mesmos se o sofrimento é parte dessa continuidade da memória. E se é essa memória, não a reduz apenas a algumas palavras. É um conteúdo imenso. E se é a memória, pode essa memória não somente do meu filho em particular, mas a memória do sofrimento da humanidade, memória que é sofrimento, pode essa memória chegar a um fim? Compreendem? Portanto, deve-se investigar não a memória particular, mas o inteiro movimento da memória. Vivemos de memórias. Somos memórias, somos a palavra, a reação a essa palavra, o prazer derivado da palavra, a lembrança de todas as coisas que existiram, aquele símbolo, aquele incidente, aquele armazenado no cérebro que é despertado quando um incidente ocorre, certo? E memória é o passado, assim somos o passado. Pode este inteiro movimento do passado, que é tempo, que é pensamento, findar? Não o pensamento da nossa vida diária. Não estamos falando disso. Não estamos falando quando o pensamento é usado para dirigir um carro, para escrever uma carta, um poema, escrever isso ou aquilo. Nesse ponto, o pensamento, o conhecimento é absolutamente necessário. Estamos falando desse movimento psicológico total que é baseado na memória. Assim, estamos fazendo uma pergunta muito mais profunda que é: pode o eu, o mim, o ego, toda essa atividade autoconcentrada que é o movimento da memória, pode esse eu findar? Não pela disciplina, pelo controle, pela repressão ou identificação com alguma coisa maior que ainda é o movimento do eu. Pode esse eu findar? Você podia então perguntar: se o eu termina, que lugar há para mim na sociedade? O que eu farei? Primeiro, acabe com ele, então descubra, não o inverso. Esta é uma questão muito, muito séria. Ninguém no mundo ou além dele pode lhe dizer. Talvez a maioria de nós tente obter instruções de outro mundo,
Ninguém na Terra pode lhe dizer como acabar com ele, mas se observa todos esses fatos sem quaisquer reações. Eu observo o fato que estou ferido psicologicamente porque minha filha, meu filho, meu pai fez algo que me magoou. Se eu conseguisse observar essa mágoa sem uma única resistência, sem qualquer ação de que eu não deveria me magoar, ou mantenho a mágoa, a maioria das pessoas fazem isso através de toda a sua vida. Elas carregam sua mágoa. Mas observar esta mágoa ferida, psicológica, sem nenhuma reação a ela, então se vê que essas mágoas desaparecem completamente. Assim, do mesmo modo, apenas observar a memória, como ela surge, ver a natureza dela, a sua evolução. A inteira natureza da atividade de nossa vida diária está baseada nisso. E a memória é muito, muito limitada. O pensamento pode inventar o infinito, mas ele próprio, sendo limitado, a sua infinitude também é limitada, finita, mas pode supor que ele seja infinito. Assim, tudo isso implica em completa liberdade. Não somente liberdade de alguma coisa, mas a qualidade da liberdade, que não está baseada em qualquer reação, qualquer recompensa ou punição. Para investigar isso também, deve-se compreender a natureza da morte, o morrer. Estão interessados nisso tudo? Vejam que se deve investigar com muita seriedade, não histericamente, este problema muito complexo. Morrer ou chegar a um fim é aquilo que estamos interessados. Conversando sobre, porque é parte da nossa vida. Não somente sobre nascermos e toda a educação e todas as dificuldades e todas as ansiedades e assim por diante. Mas pode a morte é parte da nossa vida, mas também a morte é parte da nossa vida. Está aí, gostem vocês ou não. Sejam vocês ingleses ou franceses, está aí. Seja você jovem, de meia idade ou velho, ela está aí e deve-se compreender o que ela é, como se deve compreender a vida antes da morte. Temos tentado compreender juntos o que a vida é antes da morte. Medo, ferida, sofrimento, dor, ansiedade, trabalho, ir ao trabalho desde a manhã até a noite. Tudo isso é parte da nossa vida, viver, e também o fim de tudo isso. Pode-se ter tido uma vida muito boa, agradável, bem-sucedida, ser alguém no mundo, ter poder, posição, dinheiro, mas no fim a morte está lá. Gostamos de adiá-la e afastá-la o mais longe possível, colocá-la distante. Assim, vamos juntos investigar. O organismo morre, naturalmente viverá tanto quanto possível se o usarmos adequadamente. Não entraremos na questão da saúde. Sei que todos estão interessados na saúde, mas não entraremos nisso agora. O que é morrer? Não pular da ponte, não fazer algo para se matar, mas vivendo como estamos agora, sentados aqui sob a tenda. O que é a morte? Independentemente de todo o organismo físico, o cérebro, com a falta de oxigênio, definha e a morte? Mas estamos perguntando: a morte é um fim? Um fim de tudo o que eu tenho tido, minha esposa, meus filhos, meus livros, meu status, meu poder, minha posição, vocês sabem, tudo isso vai chegar a um fim. E também devemos investigar a questão, que é a questão do Oriente, que é a reencarnação, renascer uma próxima vez. Assim, uma série de vidas, até você alcançar seja o que for. Vocês sabem, o princípio supremo e assim por diante. Eles acreditam nisso muito fortemente, mas não investigam profundamente o que é que continua. Certo? É o eu que vai continuar ou há alguma coisa além do eu que vai continuar? E se há alguma coisa além do eu, minhas ideias, minhas opiniões, minhas conclusões e assim por diante, acerca das quais falamos antes, se esse eu é a palavra, o nome, as lembranças, isso vai continuar? Ou há uma entidade espiritual, a alma no mundo cristão ou no mundo budista? O mundo hindu tem palavras diferentes. Isso continuará?
Então, essa coisa que está além de mim, ou que está em mim, mas o eu a encobre. Então, se essa é uma entidade espiritual, deve estar além do tempo e além da morte. Portanto, essa entidade não pode reencarnar. Assim, as pessoas gostam de acreditar nisso tudo porque é um grande conforto. Nascerei na próxima vida, tenho tido uma vida pobre, na próxima vida terei uma casa melhor. Na outra vida viverei numa casa maior ou serei um rei ou alguma outra bobagem. Assim, se colocarmos de lado todo esse tipo de buscar ilusões, né, e encararmos o fato de que psicologicamente há um fim completo, o eu com todas as suas memórias chegou a um fim. Isso é o morrer. E não gostamos disso. E assim procuramos várias formas de conforto, crenças, fé, ressurreição, e vocês sabem tudo isso. Agora, enquanto vivemos, podemos findar alguma coisa sem qualquer causa, sem qualquer futuro, findar alguma coisa? Compreendem minha pergunta? Tome, por exemplo, colocará fim a todo apego ao seu nome, apego à sua mobília, à sua esposa, ao seu marido, ao seu jardim, apego às suas ideias, preconceitos, por fim a todos os apegos enquanto vivemos? Isso é o que vai acontecer quando realmente morrerem, certo? Assim, façam isso agora e vejam o que isso significa. O findar é extraordinário. Tem uma extraordinária qualidade por trás disso. Não há apego a qualquer coisa. Isso é liberdade. E quando há esse tipo de liberdade, a morte não amedronta, compreendem? Porque já está vivendo com a morte. Os dois seguem juntos, o viver e o morrer. Vocês veem? Não veem. Compreendem a beleza disso? A qualidade da completa liberdade de todo o medo, porque onde há apego há ciúme, ansiedade, ódio, e quanto mais apegados estiverem, mais dor existe. Vocês sabem tudo isso. Se for a sua esposa ou seu marido e disser, eu não estou mais apegado a você, o que aconteceria? Isso nega o amor? Isso nega o relacionamento? Apego é amor? Continuem, investiguem tudo isso. E quanto mais investigarem, mais vitalidade e segurança se tem. Isso não é derivado de quaisquer drogas ou qualquer estimulação.